Continuando o nosso estudo sobre a vinda do reino, queremos hoje prosseguir falando sobre a vida do reino e a igreja, né? Mas de pontos gerais sobre tudo aquilo que nós já conversamos, mas tentando entender o reino de Deus presente, né? E também a questão da igreja também presente sobre a face da terra. Até aqui o que nós vimos foi o significado geral do reino. Vimos que uma das maneiras mais importantes em que o reino atualmente se manifesta é através da pregação do Evangelho. Tratamos também do conteúdo que há no Evangelho, o qual é propagado sobre a face da terra. Temos então uma questão: se há alguns pronunciamentos de Jesus a respeito dos resultados dessa pregação e a entrada do reino nesse mundo. Embora já vimos isso de maneira geral nos vídeos anteriores, quando nós estudamos, falamos sobre as parábolas, mais precisamente, parábola do semeador, a parábola do joio, parábola da rede, da semente, do grão de mostarda e do fermento. Cabe agora uma reflexão sobre tudo isso, né? Qual a forma, então, que se manifesta o progresso ou o fruto dessa pregação, né? O que vem, né, dessa pregação para a vida humana sobre a face da terra? A questão tem a ver com a ideia da igreja, que está, então, na pregação de Jesus, ou, em outras palavras, perguntaríamos, então, a partir deste momento, qual seria o significado principalmente de Mateus 16 e Mateus capítulo 18. Se nós olharmos para Mateus capítulo 16, do verso 18 e 19, nós vamos encontrar Jesus falando que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Aquilo que Jesus traz como significado para a vida da igreja. E aqui pela primeira vez nós encontramos essa palavra igreja, né, que Jesus fala, né, na sua fala naquele momento, que ele usava também, além do hebraico e do grego, o aramaico, né, para falar então agora sobre isso, né, sobre a sua igreja. Essa conversa que nós temos de Jesus em Mateus 16, 18, 19, então nós temos aqui pela primeira vez não essa palavra. Mas em Mateus também 18, verso 15 a 20, nós vamos ter Jesus falando: se teu irmão pecar contra ti, vai agui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, vem novamente a expressão igreja. Dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Né? Nós temos aqui nessa questão de Jesus falando, né, outras palavras que vai tratar desse assunto em relação à igreja. Muitos intérpretes têm registrado dúvidas a respeito da autenticidade dessas mensagens. De que forma? Afirmando que o caráter geral do reino dos céus não combina com a ideia da igreja. Então, algumas considerações neste momento têm que ser colocado e nós precisamos entendê-las. Né? Considerações que têm motivado alguns a negar que essas passagens então façam parte do ensino original de Jesus. Né? Quais são essas considerações? Primeiro, o liberalismo. Para essa corrente, né, Jesus foi o profeta de uma religião interna dirigida ao indivíduo.
A igreja organizada e visível é fruto de um processo, então, sociológico que teve seu início depois da morte de Jesus. Assim diz o liberalismo. Na corrente da escatologia coerente, nós temos aqui eles dizendo que não há lugar para a igreja como entidade presente na pregação de Jesus, ou seja, um reino exclusivamente futuro, né? Isso no sentido da escatologia coerente, né? Não há lugar para a igreja presente nessa pregação de Jesus, né? Desse reino, né? Exclusivamente que vai ser futuro, então. A terceira corrente é a corrente da estatística. Para estes, na pregação de Jesus, a igreja é mencionada apenas em 2 lugares e num só evangelho. A quarta posição que nós vamos ter é a conhecida como psicológico. Né? A importância atribuída a Pedro, então, em Mateus 16, naquela conversa de Jesus com Pedro, que não combina, né, segundo essa posição, com o caráter instável do apóstolo naquele momento, né, de Pedro. Né? Em vez de estar o foco para Cristo, o foco está em Pedro. Né? Por isso, a questão psicológica na vida de Pedro naquele momento. A quinta posição que nós temos é a da história da igreja. No cristianismo primitivo, Pedro não exerceu a autoridade que é atribuída em Mateus 16. Então, nós temos esses argumentos que vão ser trazidos então. O argumento psicológico e o argumento da história da igreja, Pedro recebe a sua designação não com base no seu caráter, mas sim com base na sua confissão, naquilo que ele fala de Jesus, na sua confissão a Jesus Cristo. Tu és, né, o Messias, tu és o enviado, tu és o Filho de Deus, né, quando ele fala isso. Né. Mateus 16, na história da igreja, ela não atribui a Pedro o papel exclusivo entre os demais discípulos, não coloca Pedro, né, acima dos demais discípulos. Né. Se Pedro, então, não fez na história o papel atribuído a ele em Mateus 16, de onde vem então esta avaliação deste apóstolo em relação à igreja instituída naquele momento que Jesus está conversando com seus discípulos? Nós temos que admitir que não existe base nos aspectos textuais e literários dessas duas passagens para negar a autenticidade delas. Né? Mateus, ela é autêntica, não tem como. E em Mateus capítulo 16, verso 17 e 18, nós temos essa conversa de Jesus. Né? E não temos como negar essa conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus disse... Né? Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí entra a questão da igreja. Também eu te digo, tu és Pedro. Né? Lembrando que Pedro é uma expressão de pedrinha, de pedregulho. Né? E sobre esta pedra, no sentido rocha, Jesus chamando sobre si, ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão contra ela. Né? Temos então que ver o contexto dessa fala. Essa fala de Jesus, quando ele pega a palavra igreja, eclesia, né, é uma fala aramaica de Jesus. Né? E nós precisamos compreender isso. O fato de que as referências à igreja se encontram somente em Mateus não deve ser permitido, então, influir sobre a questão da genuinidade das passagens. Por mais que os outros evangelhos não falam, né, a palavra igreja, nesse sentido pleno, vai falar, né, de alguns termos para lembrar esse caráter de igreja que Jesus está falando, chamando ela sobre si, né, um povo seu, um povo que ele vai cuidar, um povo que ele tem sobre a face da terra, e que esse povo sim mostra o reino de Deus presente, né, aguardando o futuro desse reino na totalidade. Então, o que resta para nós? 2 argumentos básicos contra a autenticidade dessas duas passagens que às vezes colocam. Primeiro, a ideia de que
A ideia da igreja é fundamentalmente alheia ao conteúdo da pregação de Jesus em geral. Há esse argumento, né, com relação a isso. Né? E a segunda questão é a ideia de que a igreja não cabe num evangelho de natureza exclusivamente escatológica. A questão é, mais recentemente, tem se revelado uma relação contra a redução da ideia da igreja na pregação de Jesus. Né? Defende-se o quê? A autenticidade, sim, de Mateus 18, né? Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também mostra o quê? Quer mostrar a ideia geral desse texto, que constitui o quê? Parte integral do reino dos céus. Tudo isso, então, está relacionado com o quê? Com o reconhecimento do aspecto atual do reino e também do seu cumprimento, que se dá através de Jesus Cristo, né? E desse grupo, né? Que se forma em Cristo Jesus. Lembrando que nós falamos em vídeos anteriores sobre a questão que está trazida sobre Jesus também do caráter do Filho do Homem, lá de Daniel 7. O fato de Jesus ser o Filho do Homem já implica, então, nessa questão de ele representar um povo, como está lá em Daniel, no capítulo 7. Nessa certeza de que ele ensina aos seus discípulos e é a esse povo que Deus foi presente e trouxe o seu reino. Né? Esse reino é dado então a esse povo, né, que Jesus então está formando, começando ali nos seus ensinos com os seus discípulos, né, e esse povo agora chamado então a igreja sobre a face da terra, que representa o seu reino. Olha o que diz também Mateus 16, verso 18 e 19, novamente, quando da conversa de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto está indicando o quê? Que Jesus é aquele que constitui a igreja, não Pedro. Jesus constitui a igreja. Sobre esta pedra, ele chama isso sobre si, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão com ela. E é ele que dá autoridade a essa igreja, porque a igreja é dele, né? Não é a igreja de Pedro. É isso que o texto está dizendo, porque olha o que segue dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, ou seja, o reino presente está na vida dessa igreja. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Né? E quando falamos nessa igreja, então falamos sobre um povo, né? Uma assembleia religiosa que ela está sendo constituída o quê? Para prestar culto a Deus, para estar na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Né? É esse povo. Mas quem tem autoridade sobre esse povo, quem edifica, quem constitui esse povo e quem dirige, comanda esse povo é Jesus Cristo, segundo o texto que nós temos aqui. Né? Esse texto indica, mostra claramente Jesus. Né? Não é a figura de Pedro, é a figura de Cristo que nós temos nesse texto. Né? A sua essência, então, estava ainda no futuro também. Quando vemos nesse texto a expressão igreja, porque ele diz o quê? Edificarei a minha igreja. Mas, se nós olharmos para o contexto de Jesus, ainda Jesus ensinando os seus discípulos, Jesus aqui na terra, ainda caminhando com seus discípulos, quando ele chega no momento do clímax daquilo que ele veio realizar sobre a face da terra, que era dar a sua vida em favor de nós, né? Lá naquela ceia, né, que nós temos antes da crucificação, né, esta igreja foi de fato estabelecida como uma realidade não futura, mas atual. Então nós vamos ver já a atualidade da igreja dentro do contexto dos evangelhos ali na ceia do Senhor. Né? Então, não há base para afirmar que Jesus não pensava em um futuro no qual a igreja organizada teria lugar.
E esse lugar também seria presente, né? Futuro neste momento de Mateus 16, presente a partir daquele momento que Jesus está ceando com os discípulos e antes dele subir aos céus, né? Conforme diz o texto também de Mateus no seu final, ele dá autoridade sobre a vida dessa igreja, né? Então, nessas discussões mais recentes que nós temos acerca da igreja, esse motivo cristológico é que deve trazer o papel importante para compreendermos, né, o contexto do reino e o contexto da igreja. Né? Por quê? É algo cristológico, né, em relação ao Messias e ao povo que pertence a ele. Aquilo que Daniel 7 vem falar do Filho do Homem, que se concretiza neste momento na vinda de Jesus Cristo. Assim, então, a igreja é vista como implícita na relação desse povo messiânico. Muitos intérpretes das Escrituras Sagradas têm então procurado uma base mais ampla para essa ideia, além de Mateus, de Daniel 7 sobre o Filho do Homem, onde a igreja então é o quê? Ela é uma prolongação do pensamento que estava lá no Velho Testamento acerca do restante que viria para completar esse povo. Não temos agora, né, aquilo que o Velho Testamento pensava apenas numa nação, a nação judaica, mas aquilo que já havia de pensamento até mesmo entre os profetas do Velho Testamento, mostrando que haveria algo, que haveria alguém que ainda pessoas que ainda viriam e integrariam a esse povo. Agora um povo, né, um povo escolhido por Deus sobre a face da terra, e esse povo então vai ser a igreja. Né? Pegando como exemplo Isaías capítulo 10, o verso 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, falando sobre a nação, fala sobre o que? O restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Fala sobre um restante que se integrará a esse povo. No capítulo 11 ainda, Isaías continua dizendo, no verso 11 também, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Ilão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. Né? Ou seja, vai trazer todo, né, aquele povo escolhido para estar com ele, né, no sentido de reino. Outros também afirmam o quê? Que essa ideia do povo de Deus no Velho Testamento é mais ampla que Daniel 7, mas a noção de um remanescente, sim, esse é central. E é a base para o conceito da palavra que Jesus traz e do ensino que Jesus traz sobre a igreja no Novo Testamento. Então, além dessa preocupação também de fundamentar essa ideia da igreja na cristologia e na história da salvação, no messiado de Jesus Cristo, há também uma preocupação no próprio evangelho da ideia, né, em relação a essa igreja. Assim, o que nós temos? Nós temos alguns termos que vai ser usado no evangelho. Agora não estou falando Mateus, eu estou falando, né, nas posições, né, dos evangelistas, quando eles começam a escrever. Mateus sim fala igreja, mas os demais também vão trazer essa ideia da igreja, né? Mesmo vendo em Mateus, nós vamos ver em João essa ideia, nós vamos ver em Lucas essa ideia, nós vamos ver até mesmo o apóstolo Paulo trazendo isso para nós como essa ideia. Mateus capítulo 26, verso 31, Jesus fala assim: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão despertas. Quem é o rebanho? Essa imagem de rebanho é a igreja, e é isso que começa então a mostrar o que? A atualidade da igreja, não futura, mas já presente, quando Jesus
então vai agora dar a sua vida em favor dessa igreja. João capítulo 10, verso 16 também nós temos assim: ainda tenho outras ovelhas, Jesus falando, naquele mesmo caráter de Isaías, falando sobre remanescentes, sobre outros que ainda virão. Não deste abrisco, não judeus, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, ou seja, essa igreja sobre a face da terra. Esse é o caráter da igreja que nós vamos ter. É nesse caráter que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, quando no capítulo 9, verso 7, ele diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O contexto que Paulo está falando aqui é de igreja. É nesse contexto que nós vamos ter, então, outros termos então que vai falar. Lucas vai falar de um pequenino rebanho, aquele remanescente que Isaías trata lá atrás que nós lemos, que vai falar no capítulo 12, verso 32, Jesus falando: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. O reino está para esse rebanho, para essa igreja. Essa igreja também, João trata de cordeirinhos, de ovelhas, é outra expressão que nós temos em João 21, a partir do verso 15 até o verso 17. Jesus assim o diz, o texto assim o diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos, ou seja, cuide da minha igreja. Tornou-se a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E este lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia, seja pastor das minhas ovelhas, apacenta, cuida, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, vai cuidar das minhas ovelhas. Lembrando que que Pedro foi aquele que negou Jesus, aquele que depois voltou a pesca até Jesus, depois de ressuscitado, vir até ele, e fazer essa pergunta por 3 vezes. Por que Jesus faz essa pergunta? Se nós olharmos aqui o contexto de amor, para nós é meio genérico na nossa língua portuguesa, mas nós temos a expressão diferente de amor aqui no original. Lembrando, o grego fala sobre 4 tipos de amor, 4 palavras, e diferenciam tudo. Jesus está perguntando se Pedro estava disposto a partir de agora, dar a sua vida em favor de Jesus, em favor do seu rebanho, em favor da sua igreja, nesse sentido do amor ágape. E Pedro estava respondendo o quê? Como um amor filo, dizendo que ele amava Jesus como um pai ama seu filho, nessa expressão. As 2 primeiras vezes que Jesus pergunta é o amor ágape, e as 2 vezes Pedro responde o outro tipo de amor, esse contexto de pai e filho. Na terceira vez é que cai a ficha em Pedro. E aí ele vai entender, e aí ele vai dar essa resposta, que ele está disposto a amar a Jesus, a entregar a sua vida em favor desse projeto de Cristo, a sua igreja, e fazer tudo por ela também, nesse sentido. E aí, mas o interessante aqui para nós é que nós temos Jesus dando a expressão, meus cordeirinhos, minhas ovelhas, falando o quê? Não sobre um povo judaico, mas falando sobre a totalidade desse povo sobre a face da terra. Também temos, nessa mesma questão, os 12 apóstolos, que são encarados como que representando o Israel verdadeiro, o núcleo da igreja. Como nós temos no Velho Testamento, os 12 patriarcas, que mostram o povo de Deus do Velho Testamento, nós temos os apóstolos que mostram o povo de Deus no Novo Testamento.
É o que nós vamos ver depois lá no simbolismo que temos em Apocalipse, falando sobre essa história, né? Quando fala sobre o povo de Deus do Velho Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento, né? Juntos, né? Na presença de Deus, né? Naquele dia, né? Na totalidade do povo de Deus. Todos os que foram chamados, né? O sentido de assinalados, que até nós temos lá a expressão dos 144 mil, né? Que é um jogo, né? de numérico para entender todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Não é aquilo que alguma seita traduz como literal 144 mil. Né? 144 mil nós temos um jogo, né? Algo que nós estamos estudando em outro vídeo, né? Falando sobre Apocalipse, né? Que nós iniciamos. Se quiser, né, estar presente, bem-vindo também a ele. Né? Porque nós temos 12 tribos do Novo Testamento, 12 tribos do Velho Testamento, os 12 apóstolos, 12 vezes 12, né? E mais vai dar 144, se nós fizermos a conta. No tempo de Deus, até a consumação do século, né? Que o tempo de Deus também na Bíblia tem um significado de 1000 anos para Deus é um dia 1000 anos, né? Traz-se essa expressão de 1000, né, onde nós temos até a questão do milênio a entender no Apocalipse, nós vamos ter 144 mil, né, que é toda a história do povo de Israel, do povo de Deus sobre a face da terra, desde o Velho, né, no Novo Testamento, cumprindo tudo em Cristo. Por isso os 12 apóstolos, então, eles representam aqui, nesse momento, o Novo Testamento, o Israel verdadeiro, o núcleo da igreja. A palavra aramaica, né, que Jesus provavelmente usou, como eu já falei, né, é traduzida por igreja ou eclesia, né, que nós sabemos que quer dizer assembleia, né, não quer indicar, né, o povo de Deus como no Velho Testamento, né, a nação judaica, mas sim como uma congregação, como uma assembleia, uma sinagoga individual dentro do judaísmo, né, não é, né, o judaísmo. Por isso que tem muitas questões que nós vamos ver na Bíblia, ali no Novo Testamento, conflitos entre os judeus e o povo de Deus, por não entender isso, querendo que eles andassem na mesma tradição ainda, lá do Velho Testamento, que não tinha mais esse caráter para esse novo povo que surge a partir de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Assim, então, atualmente e de forma majoritária, entende-se que o reino não é apenas futuro, mas presente no Messiado de Jesus Cristo, onde a igreja não é somente uma realidade escatológica futura, mas empírica, dada por Cristo. Mas a igreja não é um fenômeno também apenas carismático, né, tendo o seu início na chamada dos discípulos por Jesus. Assim, então, a nossa videoaula de hoje traz essa preocupação sobre o resultado da pregação do Evangelho e qual é essa forma, então, assumida que nós temos. A palavra igreja, né, que encontra-se apenas em Mateus capítulo 17, capítulo 18, não havendo lugar para a ideia da igreja na sua compreensão do Evangelho, e negar, então, a autenticidade quer dizer negar que elas tenham base na pregação do Evangelho, né, de forma plena. A palavra, por mais que ela apareça só em Mateus 16 e 18, nós temos os termos que traz para nós referência sobre esse povo, né, chamado igreja. Então, nós precisamos entender isso, não podemos negar, né, essa autenticidade. Mas é fato, então, que Jesus proferiu essas palavras a respeito da igreja, né? Pois não vemos problemas textuais, né, nem literários, nesses dois trechos de Mateus 16, Mateus 18. E essa ideia da igreja ela vai ter base nesse conceito, então, do povo de Deus que está em toda parte, né? Desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, né, mostrando a realidade presente desse reino. Apesar de aparecer, então, a palavra igreja somente nessas duas passagens, volto a dizer, manifesta-se nos evangelhos diversos termos, de diversas maneiras,
falando sobre ela no ensinamento de Jesus. Temos que entender então essa relação que há, né, de Mateus 16, 18, né? A vinda do reino e a presença da igreja, né? O reino presente, o reino futuro, a igreja presente, a igreja aguardando também, né, essa concretização futura. Também eu te digo que tu és Pedro. Não é Pedro no texto, o contexto. Não é ele o alvo. É Jesus mostrando, você, Pedro, você faz parte desta igreja que eu edificarei. Eu que vou morrer na cruz por essa e fazer, né, essa realidade presente sobre a face da terra. Eu vou dar autoridade para essa igreja sobre a face da terra. Eu virei, retornarei buscar essa igreja. É sobre esta pedra, rocha, Cristo, que a igreja então é edificada, onde então as portas do inferno, a morte, não prevalecem contra ela, porque Jesus venceu a morte também para essa igreja, para que o seu reino se estabeleça de forma plena. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, né? E o próximo vídeo que nós queremos tratar é sobre o reino e a igreja, né? Nesses pontos gerais que nós vimos até aqui, nós vamos falar então sobre o reino e a igreja, né? De forma agora mais particular para nós compreendermos. Hoje foi geral, mas vamos tratar isso então de forma particular, né? Então até lá, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos continuar compreendendo, né, o que nós somos, o que aguarda para nós em relação ao reino. Forte abraço, fica na paz, até a próxima.